Olá, eu sou a Janice Matos, sou mestranda do ProF, da turma 7 do Polo UFAM, Manaus, Amazonas. E nós vamos discutir nessa apresentação as principais problemáticas da educação física, a partir de um mapa conceitual, desse mapa conceitual que reúne os temas centrais estudados nessa disciplina ao longo das 7 semanas. E ao longo dessa apresentação, nós vamos ver que muitos dos problemas enfrentados hoje não surgem de forma isolada. Eles estão conectados com os modelos tradicionais de ensino, com questões legais, com a forma como o esporte é tratado na escola, com problemas de indisciplina, exclusão, gênero e também com os desafios vividos pelos professores no cotidiano escolar. De acordo com o conteúdo estudado nessa primeira semana, foi evidenciado que um dos principais problemas históricos da educação física escolar é a predominância de uma prática tradicional e esportivizada. E nesse modelo, a aula é centrada no rendimento físico, técnico, e com isso acaba acontecendo a seleção natural de talentos, onde os alunos menos aptos acabam sendo exclusos das aulas ou das atividades em geral. Ainda dentro desse quando a aula prioriza apenas desempenho e competição, como no modelo tradicional esportivizado, a educação física deixa de atender às necessidades educacionais de todos os estudantes. Um outro tópico trabalhado também na primeira semana foi sobre um outro tópico também trabalhado na primeira semana com esses mesmos teóricos, foi sobre o abandono ou o desinvestimento. O que seria isso? O abandono ou desinvestimento acontece quando o professor deixa de planejar e intervir de forma intencional nas aulas. Então, nesse cenário, surge a prática conhecida como rola-bola. Porque nesse rola-bola o professor não intervém nas aulas, deixando as aulas totalmente livre, onde ele só libera o material e os alunos acabam construindo lá sua própria maneira de brincar. E nessa parte de construir a sua maneira de brincar, de organização das aulas feitas pelos próprios alunos, é que acontece também as exclusões dos menos aptos. E em oposição ao desinvestimento pedagógico, surgem as práticas inovadoras. Essas práticas defendem uma educação física mais crítica, mais inclusiva e contextualizada, na verdade. A renovação pedagógica busca trabalhar diferentes manifestações da cultura corporal, como danças, lutas, jogos, brincadeiras, ginásticas e esportes, valorizando assim a participação de todos os alunos. E o objetivo deixa de ser apenas ensinar técnicas e passa a envolver reflexão crítica, inclusão e também a formação do próprio cidadão. Ou seja, a renovação pedagógica procura romper com os modelos tradicionais e também ampliar os conteúdos da educação física. Com ela, pode-se ver também o empenho no ensino, que é quando o professor assume um papel ativo na mediação de conhecimento e na construção de experiências realmente significativas para os alunos, trabalhando conteúdos específicos, fazendo um lembrete de que a educação física possui conhecimentos próprios ligados à cultura corporal e não pode ser reduzida apenas no esporte competitivo. E outro tema extremamente importante
foi o que tivemos na segunda semana, sobre dimensões do conhecimento. É sobre a relação entre teoria e prática na educação física escolar. Porque, historicamente, houve uma valorização excessiva do saber fazer, ou seja, da execução prática dos movimentos. No entanto, os estudos mais recentes, eles defendem que a educação física deve trabalhar as diferentes dimensões do conhecimento. Começando, como por exemplo, o saber fazer, que corresponde às práticas corporais propriamente ditas, ou seja, o correr, o saltar, jogar, dançar e executar movimentos simplesmente. E Soraya Darido, que foi a autora estudada nessa semana, defende que essa dimensão é importante, mas não pode ser a única. Porque quando a educação física se limita ao movimento pelo movimento, ele reduz suas possibilidades educacionais. E já o saber sobre o fazer compreende os significados das próprias práticas. Os estudantes precisam entender aspectos históricos, sociais e culturais relacionados aos esportes, danças, jogos e demais conteúdos. E, segundo o texto estudado, a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, ensinar apenas a prática corporal é insuficiente para uma formação crítica. E o saber ser e conviver compreende a dimensão atitudinal, que envolve valores como respeito, cooperação, inclusão e convivência. Então, deixa claro que a educação física pode contribuir para uma formação ética e social dos estudantes. E é muito importante também contextualizar historicamente as práticas corporais, porque os esportes, por exemplo, não são neutros. Eles carregam valores culturais, de relações de poder e questões sociais que precisam ser debatidas nas escolas. Já na terceira semana, nós trabalhamos aspectos legais e LDB. A primeira LDB, de 1961, estabeleceu a obrigatoriedade da educação física nas escolas. Porém, naquele contexto, a disciplina estava muito ligada à formação física e à preparação corporal somente. Na LDB de 1971, a educação física ainda era tratada mais como atividade do que como ato. Isso reforçou uma visão tecnicista e biologicista da disciplina. A grande mudança aconteceu aqui, na LDB de 1996, que reconhece a educação física como componente curricular da educação básica. Aí esse reconhecimento fortalece a ideia de que a disciplina possui conhecimentos específicos e o papel pedagógico relevante. A Lei 10.793/2003 regulamenta critérios de facultatividade da educação física. Então, nessa facultatividade, havia um grupo específico de alunos em que era facultativa a sua prática, né? E, apesar de garantir muitos direitos nessa legislação, ela também contribuiu para uma cultura de dispensas, principalmente no ensino médio e no ensino noturno. E isso contribuiu para o afastamento, já pegando o link para a quarta semana, contribuiu para o afastamento dos estudantes das aulas de educação física. E segundo o texto de Darido, Gonçalves e Jinsien, estudado nesta semana, diversos fatores contribuem para isso, como repetição de conteúdos, sentimentos de vergonha, por inabilidade. E quando as aulas aconteciam em turnos diferentes das outras disciplinas, isso contribuía para o maior afastamento dos alunos, né? E a indisciplina também aparece como reflexo das dificuldades pedagógicas enfrentadas na educação física. E em muitos casos, aulas pouco significativas e sem diálogo com a realidade dos estudantes. E em muitos casos,
aulas pouco significativas e sem diálogo com a realidade dos estudantes favorecem comportamentos de desinteresse, conflito e indisciplina, que os autores pontuam que acontecem por crise de valores, desconhecimento dos princípios e aulas desinteressantes. E diante dessas dificuldades, surgem propostas pedagógicas voltadas à inclusão e à participação dos estudantes. Essas são algumas propostas, né? Alguns modelos. E a Sport Education, o modelo Sport Education, na verdade, ele procura ensinar esporte de forma mais participativa, valorizando diferentes papéis sociais dentro da prática esportiva. E a aprendizagem cooperativa valoriza a colaboração em vez de competição excessiva. Já o TPSR, ele busca desenvolver autonomia, respeito e responsabilidade. Guerreiro propõe diálogo, cooperação e resolução coletiva de conflitos por meio do esporte. Então, o esporte é um dos conteúdos mais presentes na educação física escolar, mas também é um dos mais problemáticos. E segundo o texto de Barroso, Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, muitas práticas escolares reproduzem modelos de esporte de rendimento. E o autor também fala sobre a diferença entre o esporte da escola e o esporte na escola. O esporte da escola é adaptado aos objetivos educacionais. Então ele precisa valorizar a inclusão e a aprendizagem. Já o esporte na escola reproduz simplesmente o modelo competitivo do esporte profissional. Então o autor acaba criticando o ethos competitivo, né? Porque o excesso de competitividade pode reforçar exclusões, humilhações e desigualdades entre os estudantes. Também fala sobre o Quarteto Fantástico, né? Que é representado pela predominância de 4 esportes nas escolas, né? Que é o vôlei, o basquete, o futebol e o handebol nas aulas. Essa limitação reduz as possibilidades da cultura corporal e é chamado de Quarteto Fantástico. Então, a diversificação dos conteúdos, ele amplia a participação dos estudantes e também valoriza diferentes experiências corporais. Por isso, é extremamente importante. E uma proposta mais atual defende ensinar a lógica do jogo antes da técnica isolada. Isso torna a aprendizagem mais significativa e contextualizada. Na semana 6, nós estudamos sobre questões de gênero e masculinidades. E as questões de gênero representam uma das problemáticas mais importantes da educação física escolar. Historicamente, as práticas corporais foram organizadas com base em estereótipos masculinos e femininos. Já existiam esses estereótipos. E no texto estudado, foi falado sobre masculinidade hegemônica. A masculinidade hegemônica valoriza a força, a agressividade, o desempenho físico. E esse padrão influencia diretamente nas relações das aulas de educação física. Muitas vezes o esporte escolar reforça ideias de virilidade e superioridade masculina. O autor também fala sobre a exclusão intrasexo e fala que a exclusão não ocorre apenas entre meninos e meninas. Acontece também dentro do próprio grupo masculino
estudantes considerados menos habilidosos também sofrem com essa exclusão. E na última semana falamos sobre a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. E na perspectiva da pedagogia do oprimido, a educação deve promover conscientização e transformação social, porque Paulo Freire critica modelos autoritários e também defende o diálogo entre o professor e o estudante. Então, essa proposta da pedagogia do oprimido aplicada à educação física, ela valoriza a participação, a escuta e a construção coletiva do conhecimento. E os professores, é claro que os professores enfrentam desafios como exclusão, desigualdade, desinteresse, violência simbólica e precarização do trabalho docente. E por isso é necessário construir práticas pedagógicas mais humanas, democráticas e inclusivas. Concluindo, o mapa mostra que as problemáticas da educação física escolar estão profundamente interligadas. O abandono pedagógico, a esportivização, a exclusão, a indisciplina e as questões de gênero, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte fazem parte de um mesmo contexto cultural e social. E, ao mesmo tempo, também observamos as possibilidades de transformação por meio da renovação pedagógica, da valorização da diversidade, da ampliação dos conteúdos e da construção de práticas mais críticas e inclusivas. Então, portanto, o grande desafio da educação física escolar é superar modelos excludentes e também construir experiências educativas capazes de promover participação, reflexão e formação integral dos estudantes. Então, esse foi o meu mapa mental sobre as problemáticas de educação física. Espero ter contribuído para o conhecimento de alguns de